Olá, bom dia. Nós estamos de volta. Agora são 11 horas pelo horário de Brasília e você confere as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Após derrubadas de vetos, o Congresso promulgou o marco temporal e a desoneração da folha de pagamentos. As medidas foram publicadas em edição do Diário Oficial da União desta quinta-feira. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, promulgou o marco temporal e a lei que renova a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. As medidas foram promulgadas após o Congresso derrubar vetos do presidente Lula aos textos em 14 de dezembro. No caso do marco temporal, o presidente havia vetado o trecho que estabelece a data da promulgação da Constituição como marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Com a queda do veto, só vão poder ser demarcadas como reservas as terras que já eram ocupadas por indígenas na data da promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988. Outro veto derrubado está em um trecho que abre brecha para o garimpo, a instalação de equipamentos militares e a expansão de malha viária sem consulta aos povos indígenas ou ao órgão indigenista federal competente. O Congresso também validou outro dispositivo que permite aos povos indígenas firmar contrato para turismo nas áreas demarcadas. Por outro lado, os parlamentares mantiveram os vetos de Lula ao plantio de transgênicos em terras indígenas e a trechos que flexibilizavam o acesso a indígenas isolados. Já em relação à desoneração da folha, o Congresso rejeitou o veto total do presidente Lula ao projeto que renova até 2027 a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. Empresas desses setores empregam quase 9 milhões de pessoas. Agora, com a lei promulgada, as empresas dos setores abrangidos pela regra poderão substituir a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta do empreendimento, que varia de 1% a 4,5%, de acordo com o setor e serviço prestado. Com a queda dos vetos, o governo deve preparar medidas que devem compensar as perdas. A prévia da inflação registrou alta de 0,40% em dezembro. Com a variação, o IPCA 15, divulgado agora há pouco pelo IBGE, fechou o ano com um acumulado de 4,72%. No mês anterior, o índice foi de 0,33%, comparado a novembro, houve um acréscimo de 0,07 ponto percentual. Esse patamar coloca o indicador dentro da meta perseguida pelo Banco Central. E olha só, apesar da inflação do aluguel subir em dezembro, o indicador fecha o ano de 2023 em queda recorde. A inflação do aluguel teve alta de 0,74% em dezembro, mas mesmo assim, no acumulado ao longo do ano de 2023, o indicador apresentou queda de 3,18%, a maior baixa anual da série histórica. Os dados são do Índice Nacional de Preços Mercado, levantado pela Fundação Getúlio Vargas. A queda teve influência da produção de soja, milho e óleo diesel. Por outro lado, as maiores influências de alta partiram da gasolina, plano de saúde e aluguel residencial. No mesmo mês do ano passado, a variação mensal havia sido de 0,45%. Em 2022, o indicador fechou o ano com alta de 5,45%. Apesar de o número ter sido positivo em dezembro, ele não foi capaz de impedir que 2023 apresentasse queda. No acumulado dos 12 meses anteriores, o IGPM está no campo negativo desde abril. O percentual acumulado do IGPM é aquele que seria repassado às locações com aniversário de vencimento no próximo mês. Mas a maioria dos contratos possui cláusulas que barram o reajuste negativo do indicador, o que deve ocasionar a manutenção do valor pago atualmente pelos inquilinos. E nos destaques internacionais, as forças israelenses intensificaram nesta quinta-feira os ataques contra a principal cidade do sul e outras áreas do centro da faixa de Gaza. Segundo o governo de Israel, 128 pessoas permanecem como reféns em Gaza e mais de 21 mil morreram durante as 11 semanas de guerra. Os bombardeios contínuos e a expansão das operações acontecem no momento em que a Organização Mundial da Saúde alerta que a população de Gaza está em grave perigo.
O porta-voz israelense Daniel Hagari afirmou na quarta que os ataques contra um campo de refugiados no centro de Gaza entraram no terceiro dia. Uma brigada adicional também foi enviada à cidade de Khan Yunis, no sul do território, que virou um recente foco de combates urbanos. A pressão por uma trégua aumentou depois que o presidente francês Emmanuel Macron insistiu em uma conversa telefônica com o premier israelense Benjamin Netanyahu na necessidade de trabalhar para alcançar um cessar-fogo duradouro. A guerra também aumentou o temor de um conflito regional, com ataques frequentes entre Israel e o Hezbollah na fronteira com o Líbano, assim como ataques dos rebeldes hutis do Iêmen contra navios no Mar Vermelho, em solidariedade com o Hamas. A violência explodiu também na Cisjordânia ocupada, com mais de 310 palestinos mortos por soldados ou colonos israelenses desde 7 de outubro. Uma operação israelense em um campo de refugiados no norte da Cisjordânia matou 6 pessoas na última quarta. O líder norte-coreano Kim Jong-un pediu para que sejam acelerados os preparativos de guerra. Kim tratou do tema na reunião plenária dos Partidos dos Trabalhadores da Coreia, que governa o país, na qual são esperados anúncios de decisões políticas para 2024. Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos intensificaram a cooperação militar diante da onda de testes armamentistas dos norte-coreanos e ativaram um sistema para compartilhar informações em tempo real sobre os lançamentos de mísseis de Pyongyang. E olha só que bacana essa história. Um projeto na Colômbia transforma a madeira de desmatamento ilegal em lar para abelhas e ajuda a diminuir o problema do risco de extinção desses animais. A madeira volta para casa. Esse é o nome de uma iniciativa ambiental no departamento colombiano de Santander que implementa a reutilização de madeira de extração ilegal para fazer colmeias. O que fazemos anualmente são 10 operações que nos permitem apreender cerca de 1.000 metros cúbicos de madeira em Santander. Com essa madeira, o que estamos propondo é que possamos beneficiar mais de 100 famílias com apiários, que essa madeira volte para casa, convertida na forma de apiários, para poder polinizar nossas florestas novamente. Quando um juiz determina a origem ilegal da madeira, o material é enviado para uma oficina onde são montadas as caixas ou apiários. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, em nível nacional, quase metade da madeira comercializada na Colômbia é de origem ilegal. A iniciativa em Santander busca aproveitar o recurso apreendido, impulsionar a economia das comunidades apícolas e mitigar o problema do risco de extinção das abelhas, que são essenciais para a biodiversidade e a agricultura devido à sua função polinizadora. A principal ameaça é que ficaremos sem árvores e não haverá flores, porque sem flores não há abelhas. Sem abelhas não há humanos, ficamos sem comida. Se nos acaba a comida a nosotros. Na Colômbia, estima-se que 3.000 colmeias morrem a cada ano, cada uma com capacidade para cerca de 50.000 abelhas, às vezes mais. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, à 1 da tarde, com Daniela Parisi. Ótimo dia para você, até mais.